Vamos orar todos juntos. Meu Deus Pai, Santo e Misericordioso, que é cheio da misericórdia e da graça, o Senhor Deus nos salvou, a nós, que éramos pecadores, e nós recebemos a imensa graça de sermos seus filhos, Senhor. Através do amor do Senhor imutável, permitiu para que nós pudéssemos estar no corpo de Cristo, que é a sua igreja, para nos alimentar, nos desenvolver, nos treinar, Senhor. Nós agradecemos por podermos participar dessa grande oportunidade de suar e trabalhar pelo Evangelho. Nossos irmãos e irmãs que foram salvos pelo seu sangue precioso foram reunidos aqui hoje para terem essa comunhão santa diante do Senhor Deus. E a partir da palavra de agora, que o Senhor permita para que nós possamos aprender qual é a sua santa, boa e agradável vontade de Deus, para que assim possamos ser restabelecidos. E através da palavra do Senhor Deus, nosso coração possa ser consolado, possa receber força, e através da palavra do Senhor, que ao ver do Senhor, coisas que não são adequadas diante do Senhor, imperfeições que possam ser manifestadas pela sua luz e sua palavra, para que através do poder do Senhor, poder do Espírito Santo e da misericórdia do Senhor, nós possamos ser purificados. Nesse tempo, os santos que não estão presentes aqui agora, que o Senhor possa preenchê-los através da graça necessária. Entre nós, aqueles que são fracos, adoecidos, todos aqueles que estiverem no meio da tribulação. O Senhor conhece as suas dificuldades, que o Senhor possa permitir a sua graça. Que o Senhor permita para que nós possamos viver dependendo diante do Senhor e que ninguém fique para trás. E onde quer que o Evangelho seja pregado pelo mundo, o Senhor possa estar junto conosco. Aonde que o Senhor esteja pregando a sua palavra, o Senhor esteja junto daquela igreja, trabalhando dentro de cada pessoa, para que todas as pessoas possam receber a salvação e assim possa se tornar oportuno para dar glórias ao Senhor. E o retiro que está acontecendo agora, todos os pastores que estão pregando a sua palavra, todos aqueles que estão realizando a consulta dos irmãos e dos convidados, que o Senhor possa preenchê-los através da graça e do poder para todos os voluntários também, para que ao se unirem, possam cumprir o seu trabalho e todas as coisas possam ser úteis para dar glórias ao Senhor Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, a palavra de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos essas palavras. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. E agora vamos pular para o versículo 27 e 28. Vamos ler todos juntos. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Na semana passada, nós terminamos muito bem a primeira etapa do retiro de verão. E a partir do dia 21 se iniciou a segunda etapa. E no local de retiro está em andamento ainda. E a segunda etapa termina amanhã. E os irmãos devem estar curiosos sobre a situação no retiro atualmente. E contando os dados, as inscrições, as pré-inscrições que foram realizadas, que foram finalizadas até ontem, foram de 9.545 e 393 se inscreveram no local e 800 que já estavam da inscrição anterior e 10.738 são as pessoas que se inscreveram no total. Só de almoço e janta tinham mais de 8.000 pessoas participando no local, então eu acredito que passaram de 10.000 pessoas participando do acampamento, do retiro. E só pelo número de carros, tínhamos por volta de 91 ônibus, nós temos um total de 1.754 automóveis no local de retiro, então na frente do prédio da fé, da esperança, do amor, todos os outros estacionamentos estão cheios, tirando esses 3 que eu já disse. E a partir desse tempo, é o momento onde a palavra do Evangelho está sendo pregada. Eu gostaria que pelo coração nós possamos participar com a oração. O tema da palavra de hoje é o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então, o Espírito de Deus se movia sobre. Então, eu quero pregar sobre isso. Então, para nós estudarmos a Bíblia, para compreendermos, então, se nós olharmos na Bíblia, sempre quando tem um tema, uma palavra, tem coisas que o Senhor Deus ele utiliza pela primeira vez na Bíblia. E dentro desta palavra do Senhor, o Senhor ele manifesta a sua vontade nessa primeira palavra que é utilizada na Bíblia. Então, se nós olharmos o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, nós podemos ver que é utilizado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, o Espírito de Deus é a primeira vez que é citada aqui. Ele fala sobre o Espírito de Deus. Então, desde a criação, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre essa terra. E nós podemos ver que houve a criação neste princípio, e formou-se todas as coisas. Então, nós podemos ver que o Espírito de Deus ele é a fonte da criação da vida, da criação de todas as existências, de todas as coisas. O homem também foi criado com a imagem do Senhor, que é o Espírito. Tudo provém de Deus, tudo inicia de Deus. Então, todo esse trabalho ativo feito pelo Senhor Deus, somente por Ele, está escrito nessa palavra,
E nós podemos ver que é importante nós pensarmos, o homem pode viver bem ou está vivendo mal, mas o mais importante é saber que a vida iniciou. Quando tudo era morto, o Senhor, Ele deu a vida, Ele fez a vida nascer, é por isso que nós temos a nossa vivência. Assim como uma criança, ela tem a vida que ela vai viver, a vivência dela, porque ela nasceu. Da mesma maneira, o trabalho mais importante que nós podemos pensar a princípio diante do Senhor Deus é o quê? O nascimento da vida. Então vamos pensar um pouco sobre o trabalho, a obra do nascimento da vida. Então, com o tema da palavra de hoje, se nós compreendemos um pouco, primeiro, nós precisamos entender sobre o Senhor Deus, que é a tríade, e também nós precisamos saber que esse Senhor, o trabalho que Ele fez para este mundo, e também quando nós olhamos para essa criação deste mundo, nós podemos ver que existe também um exemplo para a criação e a formação do nosso espírito também dentro de nós. Então nós podemos ver que o Senhor Deus, o Espírito de Deus, é aquele que faz todas as coisas, mas que estão embasadas em criação, em nascimento da vida. Então a coisa que a igreja faz principalmente é o quê? É o trabalho do nascimento da vida. Nós todos estamos vivos fazendo algum trabalho, é para o nascimento da vida. O nascimento de uma vida é o trabalho mais importante que o Senhor Deus Ele faz. É por isso que em João capítulo 5, o Senhor, Jesus já disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É por isso que em João capítulo 5, versículo 21, assim como o Pai realmente levanta os mortos, o Filho também tem o poder para dar vida a quem Ele quer, vivifica a quem Ele quer. Então, quer dizer que o trabalho de vivificar, de fazer nascer, dar a vida, quer dizer que é o trabalho do Senhor Deus, do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Então é o trabalho da tríade. E o que essa tríade faz? Nascimento da vida. Então vamos ver. No versículo 28, principalmente o versículo 28, aqui o Senhor Deus Ele faz a criação de todas as coisas, também permite a bênção ao homem. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre todas as coisas que vivem neste mundo, tudo que se move neste mundo. Então nós podemos ver que existe uma palavra, vontade do Senhor Deus, aqui. E é uma palavra que nós agora precisamos pensar um pouco. Primeiro, o Senhor Deus, que é esta tríade, eu quero explicar um pouco, é um pouco difícil de entendermos, certo? Porque quando tem pessoas que falam, que dor de cabeça, quando já sai a tríade, já fica complexo de entender. Mas, se nós olharmos na Bíblia, o Senhor Deus, Ele mesmo se manifesta como a tríade na Bíblia. Então, já que é algo que foi dito pelo Senhor Deus na Bíblia, nós também sabermos de forma exata é muito importante. Por isso que eu vou pregar um pouco sobre isso. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, esta palavra Deus que aparece aqui, se olharmos em hebraico, é Elohim. Elohim, ele é uma palavra que nós podemos escrever em plural, uma palavra no plural. O que é plural? Porque nós pensamos, é Deus, mas como assim é plural? Então, quer dizer que desde o princípio, Deus, Ele já se manifesta nas suas escrituras no plural, como coletivo. Quer dizer que é o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Então, se nós olharmos na Bíblia, são três, cada um tem a posição e o trabalho diferente, mas a origem, a natureza é um só. É por isso que nós sempre pensamos que o Senhor é a tríade divina. É por isso que antes mesmo da criação, antes mesmo da vida, o Senhor Deus, Ele já havia planejado sobre a salvação dos homens. Então, no Antigo Testamento, o Deus Pai já trabalhou e planejou a vinda do Salvador. O Deus Filho, este Filho, Ele é um
Deus, que conforme o planejado e preparo do Senhor Deus, ele veio para este mundo para morrer na cruz e ressuscitar. Assim, o Senhor Jesus, por ter sido castigado por nós, ele recebeu toda essa punição do nosso pecado. É por isso que ele cumpriu a salvação. E agora o Espírito Santo, o Deus Espírito, ele é aquele que, ao pegar esse trabalho completo da salvação do Senhor, ele divulga, ele manifesta para este mundo. É por isso que quando a palavra do Evangelho é pregada, o Espírito Santo está junto desse trabalho da pregação, da evangelização, ele faz o coração das pessoas compreenderem, para que assim possam receber a salvação e faz essa ajuda para que todos possam abrir o coração para a salvação. E agora aqueles que abriram o coração e receberam a salvação são aqueles que são filhos do Senhor. E agora o restante da vida dessas pessoas, o Espírito Santo faz o trabalho dessa pessoa se tornar um filho, ter a estatura completa do filho. Então até entrar no reino de Deus, ele conduz a vida, ele alimenta, ele conduz. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que o tempo da igreja, nós podemos dizer em outras palavras que é o tempo do Espírito Santo, porque pelo Espírito Santo nós pregamos o Evangelho, e esse Evangelho que é pregado, esse Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro dessa pessoa, transformando e conduzindo até o reino de Deus. É por isso que se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quer dizer que desde o princípio, Deus, Elohim, ele está no plural, ele já se manifesta como um coletivo. E se olharmos Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 26, vamos ler todos juntos. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Se nós olharmos aqui, na palavra do Senhor Deus, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, eu já disse que é o plural, então no versículo 26, Elohim também, o Senhor está no plural. Então, é por isso que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui o anjo não está incluso. O que entra nessa nossa? O homem ainda não foi criado, o homem ainda não foi criado pelo Senhor Deus. Então, a nossa semelhança, a nossa imagem, vamos fazer este homem. O que quer dizer que o Senhor Deus, ele desde o princípio, ele já está se manifestando em plural, no plural. Então, e aqui o Senhor não usou somente nessa palavra. Olhamos em Gênesis capítulo 11 também, somente na Torre de Babel, havia um momento onde os homens, eles tentavam desafiar a Deus. Então, no versículo 7, o Senhor diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E é por isso que o Senhor, ele interveio neste mundo. E com a sua intervenção, realmente ele fez com que a língua das pessoas pudesse ser misturada e cada um tivesse a sua própria língua. E eles não conseguiram compreender um ao outro e se espalharam pelo mundo. Então, o Senhor disse, desçamos e confundamos. Ele disse, desçamos no plural. E também em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías disse, no capítulo 6, versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há ir por nós? Ele ouviu isto. Então, olhem só, para o povo que se corrompeu, o povo de Israel que partiu por conta da idolatria. Aqui o Senhor está dizendo, realmente, quem irei enviar? E quem há de ir por nós? Por nós. O Senhor Deus, mais uma vez, se refere como nós. Se refere como nós. Então, o Isaías, ele ouviu a voz do Senhor Deus, e ao ouvir essa voz do Senhor, ele mandou, e ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías, naquele momento, foi estabelecido como profeta do Senhor para pregar a palavra para o povo que havia se corrompido, para que eles pudessem retornar para o Senhor. E assim eles se dedicaram para fazer retornar. E também quando o Senhor Jesus ele veio pela primeira vez neste mundo, o Senhor Jesus continuamente ele usa a palavra no plural dizendo nós. Então, vamos procurar João capítulo 3, versículo 11. Evangelho de João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Versículo 11.
Versículo 11. Vamos ler todos juntos. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, se nós olharmos nesta palavra, o Senhor Jesus ele estava conversando com Nicodemos, dizendo, realmente, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E após dizer esta palavra, conversando com Nicodemos, o Senhor Jesus disse essa palavra. Então, realmente ele está dizendo que eles, na verdade, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O Senhor Jesus se refere-se no plural, na primeira pessoa, no plural. Será que os discípulos estão aqui? Não. Os discípulos naquele tempo não conheciam sobre o Senhor Jesus. Eles nem sabem o que é nascer de novo. Dentro dessa palavra, nós não é o homem, nem o anjo que entra, que se aplica. O Senhor, ele se refere a Deus, o Deus Pai, é por isso que no plural. Então, se nós olharmos em João capítulo 14, versículo 23, também o Senhor Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, realmente, eles virão o quê? Para nós, para fazer a morada. Então, se nós olharmos no capítulo 17, versículo 21, também o Senhor, como sumo sacerdote, realmente, ele foi para o Pai e disse o quê? Realmente, o Pai está em mim e eu nele. E é por isso que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, realmente, ele deseja que todos sejam um dentro de nós. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele se une para estar dentro do Senhor. E também se olharmos em João capítulo 17, versículo 22, logo em sequência ele fala, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Como nós somos um. Aqui também está no plural. Então, nós podemos ver que o próprio Senhor Jesus, ele continuamente usa essa palavra nós, o pronome nós. O Senhor Deus é um só, mas ele se refere a si mesmo como nós, no plural. Então, o Deus, o Filho e o Espírito Santo é uma tríade. Então, cada um tem a posição e papel diferentes, mas todos eles são um só. Então, esse Deus, que é essa trindade espiritual, tem certos momentos que eles se manifestam juntos. Por exemplo, se olharmos em Mateus capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus, para receber o batismo, ele havia ido para o Rio Jordão, na Galileia, e o Senhor Jesus, ele foi batizado e estava saindo da água, e de repente o Espírito Santo desceu sobre o Senhor, e a voz do Deus Pai estava no céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então nós podemos ver que o Deus, a tríade divina, está aqui, ao mesmo tempo se manifestando. Então, quando nós olhamos uma coisa dessa, é muito difícil compreendermos. É algo realmente misterioso. E também, o Senhor Jesus, quando ele se ressuscitou, olhamos em Mateus capítulo 28 também, versículo 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele disse o quê? Para batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. São três. E quando ele fala para falar em nomes, ele fala no plural nomes? Não, ele fala nome. Mas são três. Mas os três, eles formam um singular. Então vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos procurar essa palavra. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ao 6. Vamos ler todos juntos. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quando nós olhamos dentro da igreja, nós temos dons, papéis, que são ministérios, diferentes.
E quando o Senhor ele fala sobre essas operações ou trabalho, o Senhor é o mesmo. Deus é o mesmo, o Espírito também é o mesmo. Ele se refere da mesma maneira, dizendo que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus também é o mesmo, que opera em todos. Quer dizer que o Espírito e o Senhor é o mesmo, e o Deus Pai, que ele se refere no 6º versículo, Deus. Então, o Espírito, o Filho, o Deus, cada um deles também tem papéis e posições diferentes, fazendo trabalhos diferentes. Então quer dizer que desde o princípio, a Bíblia, o Senhor Deus, ele se manifesta no plural. E também no Antigo Testamento era um pouco difícil podemos compreender, mas no Novo Testamento de forma clara o Senhor discerne o trabalho de cada um. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo que se formam um só Deus. Então nós quando compreendemos sobre essa salvação do Senhor, quando nós somos resgatados do inferno e nós recebemos a salvação, esse trabalho do resgate divino que nós recebemos é da tríade divina do Senhor. Então vamos procurar Efésios, capítulo 1. Vamos procurar Efésios, capítulo 1. Palavra de Efésios, capítulo 1. Versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós podemos ver aqui o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando sobre o Senhor Deus, qual é o trabalho que ele fez desde a fundação do mundo, quer dizer que desde a criação do mundo, ele já nos escolheu. Quer dizer que ele já havia planejado para que nós fôssemos santos, porque o homem já sabia que o Senhor já soube que o homem iria se corromper, é por isso que já havia planejado e preparado o resgate para destes homens que iriam se corromper, é por isso que já preparou o seu filho. E é por isso que agora esses santos que recebem a salvação, o Senhor ele já preparou também o rebanho, que é a igreja, o Senhor já planejou e já preparou. E é por isso que dentro desse preparo do Senhor Deus, o Senhor Jesus veio para cumpri-lo. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Vamos ler todos juntos? Segundo as riquezas da sua graça. Então, o Senhor Jesus, ele veio com carne na realidade neste mundo, morreu na cruz, derramou o seu sangue para que nossos pecados pudessem ser resolvidos. Então, nós temos recebido a salvação, quer dizer que o trabalho do Evangelho foi cumprido pelo Senhor Jesus. Quer dizer que desde o momento onde o Evangelho inicia-se em Jerusalém até os confins da terra, as pessoas ao ouvirem esse Evangelho, ao compreenderem pelo Espírito Santo, e essas pessoas que compreendem o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa, e essa pessoa ela pode ser chamada Filho de Deus, pelo Espírito Santo, para jamais perecer. Lemos Efésios capítulo 1, versículo 13. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, nós ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação. Então, o Senhor, ele carimbou, ele selou. Quer dizer que ele selar, quer dizer que está dizendo, você é meu, você é propriedade minha. Então, quer dizer que o Senhor, ele fez esse trabalho, ele fez a redenção eterna. Quer dizer que o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa e agora está dizendo, você é meu, você pertence a Deus agora. E é por isso que para a eternidade ele sai de nós. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação agora pertence, é propriedade do Senhor. É por isso que nós podemos dizer que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, e eles terem nos salvos, é por conta do trabalho da tríade divina, a tríade de Deus. E quando nós olhamos para a tríade, realmente esse conhecimento, esse entendimento, quando nós tentamos compreender com o nosso próprio pensamento, realmente é muito difícil, porque nós somos criaturas do Senhor Deus. Enquanto nós estamos nessa terra, não temos como compreender plenamente. Então, já que nós não conseguimos entender, você não pode tentar desafiar, eu vou tentar compreender isso. Quanto mais você tenta brigar para obter esse conhecimento, mais complicado fica. Então, o que você precisa fazer? Só
crer. É um enigma, certo? É um enigma que está na Bíblia, mas precisamos crer. É só crer. Então, realmente, quando o Senhor, Ele retornar e o nosso corpo ser transformado de forma santa, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, quando nós vemos o Senhor no reino dos céus, naquele tempo, nós iremos conhecer todas as coisas. Agora é o momento para crermos somente. É por isso que se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, por exemplo, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, olhem bem, agora nós conhecemos em parte. Mas quando nosso corpo se tornar um corpo santo, quando nós fomos aceitos pelo Senhor lá nas alturas, nós iremos conhecer como também sou conhecido. Então, da mesma maneira, quando nós realmente despimos essa carne, deste corpo, nós teremos conhecimento completo. Enquanto estivermos na terra, não tentem compreender, entenderam? Só precisam crer. Quem recebeu a salvação, só precisa crer. Mas tem muitas pessoas que não conseguem crer nisso, né? Tem muitas pessoas, como nós podemos dizer, os testemunhas de Jeová, eles são hereges, eles não creem nisso. Testemunhas de Jeová, eles olham para o Senhor Jesus e eles dizem que Jesus é uma criação de Deus. Ele é o primeiro anjo criado pelo Senhor Deus e foi enviado. Então, a testemunha de Jeová, realmente eles têm essa doutrinação, então é completa mentira. Então, o Senhor Deus, realmente, ele já se manifesta como Elohim, ele se manifesta no plural. E em continuidade, ele também se manifesta com a palavra nós, o pronome nós. E chegando no Novo Testamento, nós podemos ver o seu Filho, Jesus Cristo, e também o Espírito Santo, mas ele não disse nomes, ele não se separa, ele disse nome. Mesmo sendo três, ele se manifesta no nome Deus. Então, este Deus, ele se manifestou em carne, veio para este mundo, viveu neste mundo, mas eles também são um só. É difícil entendermos, mas quando nós formos para o céu, nós iremos compreender completamente. Somente precisamos crer. Vamos voltar novamente para Gênesis capítulo 1. Vamos voltar para Gênesis capítulo 1. Palavra de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Então, Deus, Elohim, ele, no estado onde ele se manifesta, no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. Nós podemos ver no primeiro versículo, ele se manifesta no plural. E segundo versículo, o Senhor, ele realmente destaca dizendo que o Espírito de Deus é separado, o Espírito de Deus. E ele fala que é sobre a face das águas, quer dizer que ele andava sobre as faces da água. O que significa isto? Conforme esta palavra, nós podemos ver aonde o Espírito de Deus, ele atua, quer dizer que é nessa terra onde os homens habitam. E aqui fala pairava ou movia. Quando nós pensamos movia ou pairava, nós simplesmente é como já está escrito literalmente. Nós podemos pensar, ele está movendo, ele está indo de um lado para o outro. Se olharmos em hebraico, ele fala merahepet. Então, merahepet. Merahepet. Então, é uma curiosidade para que os irmãos possam ouvir e saber. Merahepet quer dizer em hebraico, dá um ensinamento para nós. Ele mostra o que o Espírito Santo, quer dizer, que o Deus Espírito Santo faz. Se nós olharmos o significado dessa palavra, quer dizer que a mãe, a ave mãe, ela está batendo as asas sobre os filhotes. O que isso quer dizer? Que manifesta o seu amor e bate as asas sobre os seus filhotes. Então, a mãe, ela tem os filhotes, ela choca e os faz nascer. Então, ela permite a comida que eles necessitam, faz crescê-los. Então, por exemplo, uma galinha, ela durante 20 dias, ela cuida dos seus ovos para que eles possam chocar e nascer. Então, nós somente pensamos que a galinha está só sentada em cima dos ovos, certo? Mas, na realidade, é um trabalho muito mais
incrível acontece dentro dos ovos, porque a mãe não está só sentada em cima, ela está passando a temperatura dela para entrar dentro dos ovos, usando toda a sua força dessa maneira. Então, quer dizer que ela está realmente chocando. E não dá para ver os pés dela, não é? E com os pés dela, ela fica girando os ovos de um lado para o outro, para que a temperatura possa passar para o ovo em todos os lados, em todas as faces do ovo. E assim a vida nasce através desse trabalho. Então, quando nós falamos essa palavra que o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre as faces da água, tem esse mesmo trabalho, quer dizer, que é de chocar, de usar toda a sua força, toda a sua vida para que uma vida possa nascer. Qual é o trabalho do nascimento? Quem faz isso? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Então, quando nós pensamos em 2 versículos da Bíblia, por exemplo, se nós olharmos em Mateus capítulo 23, versículo 37, o Senhor Jesus, ele já disse, realmente, Jerusalém, Jerusalém, realmente, que matas os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então o Senhor Jesus, ele já disse que Israel é como se fosse pintinhos, que a galinha está tentando ajuntar, usando toda a sua força para juntá-los. Mas Israel negou. Então a galinha, ela junta os seus pintos abaixo das suas asas e tenta realmente mantê-los cuidando, protegendo, treinando, fazendo crescer. E se olharmos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 a 12, também o Senhor disse, realmente como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Quer dizer que o Senhor Deus, ele os guia. Então aparece esta palavra. Então se nós olharmos para as águias, por exemplo, as águias, ela cria um ninho, e o ninho dela é sempre criado na beirada, no penhasco, no precipício ou na ponta de uma árvore, e usa realmente as suas penas ou coisas bem aconchegantes e faz os filhotes nascerem. Eles nascem sobre a pena bem aconchegante, bem espumada, bem fofinha. Mas quando essas águias começam a crescer, elas não podem ficar eternamente no ninho, não é? Então, o que ela faz? Ela desperta a sua ninha, ela move-se sobre os seus filhos. Quer dizer que ela acaba com todas as penas, as coisas que era fofinha, aconchegante, e deixa somente o ninho que é todo afiado, que espeta os filhotes. E dessa maneira, a águia, ela pega os seus filhotes sobre as suas asas e leva lá para a altura e joga o filhote lá do alto. E quando o filhote não consegue voar e começa a cair para morrer, ela vai e pega o filhote de novo, e sobe de novo, e joga de novo. Quer dizer que ela treina os filhotes realmente de forma bem rígida. Por quê? Para ter a águia, que é o rei dos céus. Então, da mesma maneira como a galinha, primeiro, ela junta e ela treina para crescer. E também da mesma maneira, a águia, para treinar de forma rígida e forte, ele também treina o povo de Israel de forma forte e rígida. Então, quer dizer que foi esse o trabalho que Deus fez, o trabalho do Espírito de Deus. Qual é o trabalho importantíssimo que o Espírito de Deus ele faz? Primeiro, nascimento da vida. Segundo, pegar esta vida que nasceu, alimenta, faz crescer, desenvolver, conduz, protege e também o transforma de forma forte e rígida para se tornar filho de Deus. Então, se nós olharmos para as pessoas do mundo, as pessoas do mundo realmente pensam que é milagre ou dom de língua, que o Espírito Santo vai dar uma visão. Eles pensam que é isso. Mas o que em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, o Senhor se referindo ao Espírito de Deus, ele faz? Movia sobre as faces da água. Quer dizer que ele faz o trabalho do nascimento, da alimentação e do treino. Quer dizer que desde o princípio foi o que o Senhor ele já determinou. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, o Senhor ele fala sobre a criação da matéria. Então, o que é essa criação da matéria? Quer dizer que o Senhor, Deus, ele mostra como um exemplo da criação da vida. A vida é espiritual. É por isso que nós podemos comparar, fazer essa relação. E como?
nós podemos ver que aparecem várias palavras na Bíblia que fazem isso. Vamos procurar uma dessas palavras? Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Palavra de Jeremias capítulo 31, versículo 22. Versículo 22. Então, realmente, a criação deste mundo é um exemplo para a criação da vida. Se nós olharmos versículo 22, vamos ler todos juntos. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Então, Jeremias, quando ele atuava na terra de Israel, era o momento que o povo de Israel havia se corrompido até a extremidade. E eles realmente eram tão rebeldes e o Senhor está dizendo, quando é que vocês irão voltar para mim? Então, o Senhor Deus, Ele criou uma nova coisa para que eles retornem para o Senhor. E o que é isso? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. O que é essa coisa nova? Quer dizer que o Senhor Jesus há de vir para a terra de Israel para cumprir o trabalho da salvação, da redenção. Quer dizer que uma mulher cercará a um homem. O que essa mulher se refere? A Israel. E este homem? A Jesus. E esse verbo cercará, cercará é o quê? É agrupar ou de outra maneira vai centralizar ou vai exaltar, vai elevar. Quer dizer que através de Israel, que é esta mulher, o Senhor Jesus, que é o homem, vai ser cercado, ele vai ser posto no meio, vai ser centralizado. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus, ele fez a criação da matéria e também o Senhor está dizendo que ele faz uma nova criação da vida. Quer dizer que o homem que havia se corrompido diante do Senhor Deus, eles são criados novamente para terem vida no Senhor. Então, isso é o que já é profetizado. Então, se olharmos em Jeremias capítulo 31, versículo 15, ele também profetizou que Herodes haveria de tentar matar a Jesus e enviar os soldados para Belém. É por isso que já fala sobre a morte, a matança dessas crianças. E também se olharmos em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, ele fala sobre a nova aliança, a nova criação, o que é a nova vida que será formada. Versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha herança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. E agora, se nós olhamos essa palavra em Hebreus capítulo 8 até capítulo 10, nós podemos ver que está sendo reutilizado, citado de forma bem clara. E aqui ele está dizendo, o que frisa essa palavra? A nova aliança. Então, quando o Senhor conduziu o povo de Israel do Egito, ele disse o quê? Uma aliança, quer dizer que uma nova aliança é permitida, diferente daquele tempo, quer dizer que é a vida. Então, o Senhor realmente já disse para eles, realmente, eles jamais me lembrarei dos pecados. Então, o que? O Senhor está dizendo que uma nova vida que vai ser permitida, uma nova aliança, o Senhor ele há de resolver o problema dos pecados. Então, todas as pessoas que se arrependerem e crerem nessa palavra do Senhor Deus, o Senhor jamais vai se lembrará dos pecados daquela pessoa. Então, quando você crê nessa remissão dos pecados, o Espírito Santo entra dentro de você. Então, quer dizer que dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, o Senhor ele escreve essas palavras. Versículo 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quer dizer que a lei do Senhor Deus vai ser escrita no nosso interior, no nosso coração. Isso parece impossível, mas quando o Espírito Santo entra dentro de nós, isso é possível. O Espírito Santo ele entra dentro do nosso espírito. Quer dizer que nesse momento nós podemos compreender a palavra de Deus. Nós podemos entender a palavra de Deus. Nós podemos obedecer a palavra de Deus através da condução do Espírito Santo. É por isso que a criação da matéria, de todas as coisas,
Nós podemos ver que ele se refere também à criação da vida, à formação da vida espiritual dentro de nós. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele já disse, realmente assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura é uma nova criatura diante do Senhor Deus, porque uma pessoa que recebeu a salvação é uma nova criação de Deus. É por isso que se nós olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos feituras dele. Então nós somos feitos para a sua boa obra. Então, porque esse trabalho do Senhor Deus, ele já foi preparado pelo Senhor Deus para que nós andássemos nela. Quer dizer que nós somos criados pelo Senhor Deus, nós somos a obra-prima de Deus. As pessoas que receberam a salvação são obra-prima do Senhor Deus, porque o Senhor, ele perdoou nossos pecados, ele enviou o Espírito Santo para dentro de nós, e através do trabalho do Espírito Santo nós estamos juntos e nós podemos ser transformados. É por isso que é uma nova criação, e isso é impossível pelo poder do homem. E é por isso que agora, para que nós possamos fazer as boas obras, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Falando de outra maneira, quer dizer que é uma nova criação. Uma nova criação. É por isso que essa palavra de Gênesis capítulo 1, realmente a criação, ele se refere à criação que já está antecipando sobre a criação da vida, a nova criação. É por isso que se refere também à vida, à salvação do nosso espírito. Nós podemos receber esse ensinamento. Vamos voltar novamente para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 2. Então vamos ler todos juntos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós podemos ver a criação do mundo. A criação da terra, nós podemos ver que 4 palavras se explicam muito bem como era a terra. É sem forma, vazia, trevas e abismo. Então, sem forma mostra o caos, a confusão. Então, vazia quer dizer que não tem nem vida, não tem árvore, não existe nada. Quer dizer que é vazio, completamente vazio, sem vida. E aqui ele também fala sobre abismo. Abismo, profundezas, quer dizer que a água estava realmente cobrindo toda essa terra, sério. Então, quando nós olhamos para este mundo, nós somente podemos ver a água. Então, realmente, essa água, ela não tem segurança, porque é como se fosse o mar, ela está toda hora agitada, mexendo de um lado para o outro. Então, nós podemos ver que também havia o que? Trevas sobre a face do abismo. Então, trevas quer dizer que não há luz, quer dizer que num momento totalmente obscuro. Então, neste lugar, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós podemos ver que existe o amor, a atenção bem detalhada de Deus, o trabalho do Espírito Santo ali. E é por isso que o nascimento da vida se manifesta aqui. Assim como a galinha está chocando os seus ovos, assim como os filhotes estão sobre as asas da águia, o trabalho do Espírito Santo para o nascimento da vida, ele está dando todo o seu amor, todo o seu trabalho. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Então, a água sobre o firmamento e abaixo do firmamento. Então, quer dizer que realmente nós podemos ver o que? Formou essa atmosfera, essa camada de ar que nós temos. E o Senhor também já disse, realmente manifesta-se o quê? A terra, haja terra, porção seca, e ela se manifestou. Então, quando a porção seca se manifestou, ali nós podemos dizer que formou segurança. Quer dizer que um lugar onde o Senhor Deus ele pode criar a vida. Dentro da água ele criou os peixes, nos céus, as aves. E naquela terra, o Senhor Deus ele criou os animais, os vegetais, as plantas. E também criou o homem para que ali pudesse habitar. E criando o homem, ele fez com que se multiplicassem. Esse é o trabalho do Espírito de Deus. Então, isso da mesma maneira é uma palavra como exemplo que antecipa o que vai acontecer dentro de nós. Quer dizer que a criação de todas as coisas, o trabalho do Espírito Santo que é realizado, não é simplesmente para contar a criação, mas mostrar todo o trabalho do Espírito Santo é para mostrar que isso também vai acontecer
dentro de nós. Como? Se nós olharmos em Gênesis capítulo 2, ele já manifesta. Qual é o trabalho do Espírito Santo? É para nos ensinar o que o Espírito Santo ele fez, para que nós possamos aprender o que ele vai fazer em nós enquanto estivermos na Terra. Bom, como o formato inicial da Terra, nós podemos ver que nosso formato também é a mesma coisa. Então, nós podemos explicar o nosso formato como? Com as 4 palavras que já vimos. Realmente, sem forma, vazia, trevas e no abismo. Então, a vida de um pecador é em caos, sem forma, não sabe o que é importante, o que é menos importante, não sabe o que é prioridade, o que deve deixar para depois. Para mais do que o espírito, a carne é mais importante do que o futuro é o presente. E isso quer dizer o quê? Realmente é importante ele receber a salvação, ele ter o nascimento da vida, nascer de novo, mas ele não sabe, é sem forma, ele vive no caos, não sabe que tem espírito, não sabe que tem a vida após a morte, é por isso que ele vive no caos sem forma. E também a terra era vazia, da mesma maneira o homem também, por conta do pecado, o espírito dele está morto, no estado de morte. O Senhor Deus, quando ele criou Adão, se nós olharmos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor, ele criou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito a alma vivente. Quer dizer que o homem, ele tem o quê? A alma vivente, o Espírito de Deus. O Senhor, depois ele disse, para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás, no versículo 17. Mas Adão, ele desobedeceu e foi e comeu dessa árvore. E assim o Espírito que era vivo, ele se tornou morto. É por isso que todas as pessoas, quando nascem de Adão, já nascem com o espírito morto. É por isso que uma pessoa que não recebeu a salvação, as pessoas que pertencem a Adão, todas essas pessoas não têm o Espírito de Deus, porque estão. E assim como a terra também é profunda, então sempre havia água, ondas, balançando de um lado para o outro, não havia segurança, não havia terra firme. Quer dizer que o homem também não tem firmeza, é sempre inseguro. Em Isaías capítulo 57, versículo 20, o Senhor já disse que também os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as águas lançam de si lama e lodo. Então, o ímpio é como o mar bravo. Antes da salvação, ele é o quê? Um incrédulo. Quer dizer que não existe segurança, não consegue se aquietar. É como se fosse lama e lodo. Ele sempre está naquela sujidão, preso. Quer dizer que o espírito do homem não estava simplesmente morto, mas corrompido, nasce com esse instinto do pecado. É por isso que esse instinto da carne e do pecado, sempre que tem oportunidade, ele gera pecado. Ele gera pecado, porque ele não tem segurança. É como se fosse um mar bravo, como já disse na palavra. É por isso que antes de nós recebermos a salvação, nós somos levados muito facilmente pelo quê? Pelos desejos deste mundo, pela maré deste mundo. Nós somos levados pela tentação do diabo, pela vontade do diabo. Muito fácil. Sempre como o mar bravo, de um lado para o outro, sem segurança, sem firmeza. É por isso que este mundo também estava em trevas. Nós, já que estávamos em trevas, nada sabíamos. Não sabíamos que Deus, o Criador, existia. Não sabíamos sobre a vida após a morte. Não sabíamos que havia o céu, o inferno. Nós nem sabíamos que estávamos mortos por conta de nossos pecados e que seríamos julgados pelos nossos pecados. Quer dizer que nós estávamos mortos por conta de nossos pecados, que iríamos para o inferno. Mas o Senhor Deus, ele preparou seu Filho unigênito e enviou para nós, para nos salvar, e nós não sabíamos desse plano de Deus. Nós não sabíamos de nada. Quer dizer que nós simplesmente vivíamos no meio das trevas. E ali, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se manifestou para nós. Com a sua atenção, com o seu amor tão intenso, ele nos permitiu essa graça, quer dizer que permitiu a vida dentro de nós, para que nós possamos ser transformados. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4. Vamos ler versículo 4 e 6. Vamos pular os 5. 4 e 6. Vamos ler todos juntos os 2 versículos. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 4. Podemos ver que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. O Evangelho é a luz do Evangelho da glória de Deus. Quer dizer que o Evangelho foi cumprido pelo Senhor Jesus. É por isso que é uma luz que resplandece em Cristo Jesus, da glória de Cristo Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, ele é a luz. Ele é a luz. Diabo, o Deus deste mundo. Diabo, ele não deseja crer. Ele não deseja as pessoas que creiam nessa palavra. É por isso que ele confunde essas pessoas. É por isso que essa luz do Evangelho não consegue iluminar o coração dentro dessa pessoa, não consegue compreender dentro do espírito dessa pessoa. Mas aí as pessoas que buscam, as pessoas que realmente buscam. Então quer dizer que o Espírito Santo procura essas pessoas, abre o coração para que possam crer. Eu já preguei na palavra de quarta-feira, na África, em Togo. Então eles disseram, nós procuramos e procuramos de verdade, mas por que chegaram agora? Nós buscamos e procuramos ansiosamente. E o Senhor, Ele envia. Se nós olharmos na Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando o Evangelho, na sua segunda viagem, então havia uma mulher da Macedônia, então, uma pessoa que veio no formato como macedônico, ele fez assim com a mão, né, acenando para ele, dizendo para ele vir, e Paulo soube que era a vontade do Senhor Deus, ele foi pregar o Evangelho, porque na região de Filipo, os filipenses receberam a salvação. Então olhem só, até agora, se tiver as pessoas que busquem, não importa qual formato envia, o Senhor, ele vai enviar o seu servo. O Espírito Santo procura essas pessoas. Para as pessoas que são incrédulos, o Senhor Deus, ele fecha sua mão, mas para aqueles que buscam o Senhor Deus, ele vai se encontra com eles. Versículo 6. E disse que das trevas resplandece a luz. Então quer dizer que em Gênesis, capítulo 1, realmente quando o Senhor disse, haja luz, este poder deste Deus, esse mesmo Deus, da mesma maneira, ele faz iluminar a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo, que é o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, que ilumina dentro de nossos corações, resplandeceu para que nós pudéssemos receber a salvação. O Senhor, o Espírito Santo, veio nos procurar, veio nos salvar através do Salvador Jesus Cristo, e nós compreendemos que Ele é o Salvador, nosso Redentor, e Ele nos permite esta esperança, e o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E este Deus, este mesmo Deus que fez a criação de todo este mundo, ele trabalha dentro de nós através do Espírito Santo e nos fez a nova criação dentro de nós. É por isso que em Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós recebemos a salvação não é pelas nossas obras, não é pelas obras da lei, ao cumprirmos os mandamentos, não é por si mesmo que você recebe a salvação. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Quer dizer que é através do Senhor que nós somos salvos. O pecador é salvo pelo trabalho do Senhor. Quer dizer que o Senhor Deus, ele teve misericórdia de nós. É por isso que a salvação testifica isto. Então, aquele que se arrepende e crê, o Espírito Santo é enviado dentro dessa pessoa. É por isso que nós podemos dizer que o nascer de novo, ele se explica em duas formas: a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Quer dizer que agora nós podemos ter o mesmo coração que o Senhor Deus, para sabermos qual é essa vontade do Senhor Deus, qual é esse coração do Senhor Deus. E depois um novo coração que é dado pelo Espírito Santo para realmente termos uma nova vida. Quer dizer que a lavagem e a nova vida. Então quer dizer que isso não é o trabalho do homem, é o trabalho do Espírito Santo. Esse é o trabalho que o Espírito Santo, o Espírito de Deus faz. E é por isso que quando nós cremos, o Espírito Santo, ele vem para dentro de nós. Como em Atos capítulo 2, versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está falando que é uma pessoa que recebe o perdão dos pecados, é uma pessoa que recebe o Espírito Santo de presente, que é o dom de Deus. Assim como a palavra que já lemos em Efésios capítulo 1, versículo 13,
E nós ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, que é o Evangelho da salvação, e nós recebemos o Espírito Santo da promessa, que é selado dentro de nós. Então, quer dizer que, ao mesmo tempo, nós recebemos um novo coração. Como em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, e lhes darei um só coração, e um Espírito novo porei dentro deles. Quer dizer que o Espírito Santo, ao entrar dentro de nós, nós receberemos um só coração. Antes de recebermos a salvação, não sabíamos o coração de Deus. Como é que podemos saber o coração de Deus? Então, assim como o homem não conhece o coração do homem, o homem também é criatura do Senhor Deus, não tem como saber a situação e o coração do Criador. Mas quando o Espírito Santo está ali dentro, nós podemos saber qual é o coração do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus, nós podemos ter este um só coração. E assim podemos ter esse coração de obedecer, um novo coração para fazer a vontade do Senhor Deus. É por isso que em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então, quando o Espírito Santo ele vier dentro de nós, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, suave, macio. Quer dizer que a palavra de Deus, ao entrar dentro dele, você sabe que é precioso, você aceita com amor e você se esforça para obedecer. É esse o coração que o Senhor Deus, Espírito Santo, trabalha com isso. Então quer dizer que na criação de toda a matéria, assim como o Espírito de Deus pairava sobre a face da água, da mesma maneira, nós também, o Espírito Santo, dentro de nós espiritualmente, através do seu trabalho, o Espírito recebe a salvação e pode nascer. Vamos procurar a palavra de Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Eu irei ler, e versículo 8, vamos ler todos juntos. Porque ouviu fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade, para usar hipocrisia, e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também, todas as almas do avarento são más, ele maquina invenções malignas, para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Vamos ler todos juntos? Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Aqui aparecem grandes dois tipos de pessoas aqui. Versículo 6, primeiro ouviu se refere ao insensato. Versículo 7, o avarento. Todas as pessoas que pertencem a Adão, realmente todas as pessoas que não têm a vida do Senhor, são pessoas insensatas e avarentas. Mas aqui também aparece um tipo de pessoa especial, que é o liberal. O liberal, quer dizer, que está numa posição alta, iluminado, preciosa. Uma pessoa preciosa. Uma pessoa bem preciosa. Quer dizer que este liberal projeta coisas liberais. Quer dizer que ele está o quê? Exaltado e iluminado. É por isso que é uma pessoa que consegue discernir todas as coisas, faz um trabalho e vive pelas coisas que têm valor. É por isso que ele vai ter o quê? Ele, pela liberalidade, está em pé. É sempre. Ele sempre escolhe as coisas, realmente exatas, coisas iluminadas para ele saber discernir coisas que têm valor. As pessoas são insensatas e avarentas, mas como ele pode se tornar esse liberal que aqui fala? Realmente, será que desde o nascimento já define quem você é, o tipo de pessoa? Não. Quando nascemos, nascemos como insensatos, nascemos como avarentos. Todos que são de Adão não têm o Espírito de Deus. Mas tem o liberal. Como? Como se tornar um liberal? Quer dizer que nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, ele já perdoou nossos pecados, já recebemos a remissão através do Senhor e o Espírito Santo nos faz compreender. Olhamos o versículo 15, vamos ler todos juntos, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Então sempre nós podemos ver que a chuva, ela não sai da terra e para a terra. Começa do céu que cai para a terra. Então o deserto ele se torna o quê? Um campo fértil. Quer dizer que o Espírito Santo permite lá do alto. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, o perdão dos pecados, quer dizer que o Espírito Santo ele derrama nessa pessoa. Então essa pessoa é uma pessoa liberal. É uma pessoa liberal.
E essa pessoa que é liberal, ela busca as coisas da liberalidade. Quer dizer que ela sempre vai estar de pé para as coisas da liberalidade. É por isso que olhamos em João capítulo 1, versículo 12, ele já disse, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então todos aqueles que receberam, todos aqueles que creem. Aquele que se arrepende e crê, não nasce do sangue, da carne e nem da vontade do homem, não nasce da terra. Ele não recebe de forma hereditária dos seus pais. Não é pelo seu esforço, não é pelo método do homem. Não é pela vontade, não é pelo planejamento do homem, mas de Deus. É uma pessoa que nasce de Deus. Para você nascer de Deus, você precisa receber do Espírito Santo lá de cima. E assim, João capítulo 3, versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, se nós olharmos nessa palavra também, ele fala o que? De cima. É de cima. Começa tudo de cima. Então, quem nasce de novo é aquele que recebe a vida do Espírito Santo lá de cima, do Senhor Deus. E essa pessoa se torna uma pessoa liberal. Vocês receberam a salvação? Então, se nós recebemos a salvação, como é que nós devemos ser liberais? Precisamos fazer coisas liberais, planejar coisas liberais, que é explicado aqui na Bíblia. Nós sempre precisamos estar na liberalidade do Senhor Deus. Então, é o trabalho que é feito por Deus. E é por isso, nós já recebemos agora o perdão dos pecados, nós recebemos a vida eterna, então todas as coisas são transformadas. Então agora, antes tudo que era em caos, o nosso formato que estava em caos, então agora temos ordem em nossa vida. Qual é a ordem que é manifestada? Realmente o Senhor é o dono da nossa vida, e eu sirvo esse Senhor como meu dono. Eu estou numa posição de obedecer ao Senhor, de me rebaixar ao Senhor, para obedecer ao seu trabalho. Então, quer dizer que eu e Deus, quer dizer que é de baixo e cima. Eu preciso ter ordem, não é uma ordem confusa em caos. É porque em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer que se nós olharmos para essa palavra, quer dizer que o dono da minha vida, o meu Senhor é Jesus. Antes era eu o dono, mas agora quando o Espírito Santo entra dentro de nós, o Senhor se torna o Senhor, o dono. E eu sou escravo, eu sou servo. O Senhor é em cima e eu sou embaixo. Quer dizer que forma essa ordem. Tudo que o homem era centralizado em si, agora é centrado no Senhor Deus, no Espírito. Quer dizer que ele vem depois. É por isso que olhamos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele já disse, realmente, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E ele já disse no versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, mas como eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os de muito, para que assim se possam salvar. Então não é para buscar o meu proveito, mas sim a dos outros. Primeiro é o do Senhor Deus, depois o dos outros, depois o meu. Se olharmos em Juízes capítulo 9, os 70 filhos de Gideão foram mortos de uma vez porque Abimeleque queria ser rei. E entre os filhos de Gideão, o Jotão, ele conseguiu fugir. E Jotão, ele clamou uma parábola, que um dia haviam árvores que olharam para a oliveira e falaram, reina tu sobre nós, seja nosso rei. E a oliveira disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores. Então está dizendo, como eu vou ser rei? E ele recusou, e foram para a videira. Disse, reina tu sobre nós. Ele diz, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? E recusou de novo. Eles foram para o espinheiro. Reina tu sobre nós. E o espinheiro disse, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então, o espinheiro não está conseguindo perceber agora a situação.
Onde que tem sombras? Ele está dizendo para eles se fugirem debaixo da sombra dele, porque ele é um espinheiro. Ele é só um espinheiro, mas ele está dizendo que vai queimar até os cedros do Líbano. Olhem só isso. Mas se nós olharmos ali, nós podemos ver a oliveira, a figueira, a videira, sabiam muito bem a posição deles, que agradam a Deus. Então quer dizer que eles possuem o quê? O que traz a alegria para Deus e para os homens. Quer dizer que ele tem uma ordem. Primeiro é Deus, depois os homens, e depois para si. Então ele está dizendo, eu vou me sacrificar primeiro para Deus e aos homens. Eu preciso perseverar, eu preciso ter paciência. Eu vou ter esse coração de ter calma primeiro para Deus e para com os homens. Na família também é a mesma coisa, entre pais e filhos. Quando você tem esta ordem, quer dizer que dentro da igreja você também tem que saber o que é ordem. Você aprende. Então os jovens precisam obedecer aos anciões. E realmente a palavra, já que é o centro da igreja, é o mais importante, é por isso que também é centralizado naquele que prega a palavra do Senhor Deus, é por isso que a igreja é centrada nele. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus ele permite a ordem, existem posições e papéis diferentes, nós temos uma ordem dentre os irmãos e irmãs também. É por isso que tudo que é posto à vida, nós temos ordem. E é por isso que nós que éramos vazios, já que nós agora temos vida, nós temos espíritos dentro de nós, e agora nós podemos crescer, e agora nós podemos ter uma vida de transformação que frutifica. E nós que agora sempre vivíamos o quê? Realmente nessa profundeza, num lugar realmente todo bagunçado. Agora nós temos o quê? Um lugar firme, uma terra seca. Quer dizer que o Senhor Deus, ele se torna o nosso firmamento. É por isso que agora todo momento é difícil, nós dependemos do Senhor Deus. Quer dizer que é nesse momento que nós não trememos mais. Nós temos aqui a palavra do Senhor Deus como a base da nossa vida, como o padrão da nossa vida. É por isso que nós temos a segurança, nós temos a terra firme. Vamos procurar a palavra de Salmos 62. Salmos 62. Palavra de Salmos 62, versículo 2 e 6. Versículo 2 e 6. Vamos ler o versículo 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Versículo 6. Vamos ler todos juntos. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa. Não serei abalado. Então, são similares, mas nós temos aqui uma diferença das palavras. Qual é? Qual é a diferença do versículo 2 e 6? Vocês leram sem pensar? Tem uma diferença aqui. Qual é a diferença? 2, grandemente. 6, não tem? Grandemente. Então, primeiramente, quando nós somos fracos, nós temos o quê? Nós somos grandemente abalados. Mas quando o tempo passa, nós crescemos, nós vivemos dependendo do Senhor Deus, a palavra se torna o centro, a base do nosso coração. Então, não é mais um grande abalo. É só um abalo. Nós mostramos mais segurança. E nós que vivíamos em trevas, nós agora podemos conhecer sobre o Senhor Deus. Agora nós podemos ter o conhecimento espiritual. É por isso que todas as coisas se tornam claras. Quer dizer que não é escuridão. É por isso que se nós olharmos em Salmo 119 e 105, já disse, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer que para todo lugar que eu vou, cada momento mais a minha vida se torna claro, iluminado. É por isso que o Senhor Deus, quando Ele criou todo esse processo da criação de todas as coisas, o Espírito de Deus andava. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus se movia. Quer dizer que da mesma maneira mostra qual é o trabalho que o Espírito Santo faz no tempo da igreja. Quer dizer que a nova criação, a salvação do nosso espírito, é o que o Senhor ele está explicando. Então, para explicar de forma intencional, Ele frisa em Gênesis capítulo 1. E é por isso que nós podemos ver que o trabalho que é feito pelo Senhor Deus é o nascimento da vida. Então não vem depois a questão de que se vivemos bem ou não. Porque realmente primeiro a vida tem que nascer, tem que ir para o céu, tem que receber a identidade. Você tem que sobreviver. Então quer dizer que primeiro você precisa nascer.
Quer dizer que o trabalho do Senhor Deus está centrado no trabalho do nascimento. A vida vem de Deus. Nós já vimos em Salmos 36 que o manancial da vida está em Deus. Quer dizer que toda a vida é dada pelo Senhor Deus, assim como em Atos capítulo 17, versículo 25, nem tampouco é servido por mãos dos homens, como é necessitado por alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Pense bem, como é que você vai respirar se você nem nasceu? Você precisa nascer e respirar, e assim todas as coisas te é necessário. Então a primeira coisa, prioridade, é vida. Então, no trabalho espiritual também, a vida é prioridade. Pensem na minha família. Pense para as pessoas que estão na minha casa, os colegas de trabalho. Primeiro eles precisam viver. Primeiro eu preciso fazer eles receberem a salvação. Então, o nascimento da vida não pode ser imitado pelo diabo. Se nós olharmos em Êxodo, Moisés, ao tocar no rio Nilo, ele se tornou como sangue. E também os magos, os feiticeiros do Egito, eles usaram as bruxarias dele para transformarem a água em sangue. E depois ele também fez as rãs subirem. Eles usaram também a magia deles e trouxeram rãs da água. Terceiro, o poder do Senhor Deus. O Senhor Deus disse para pegar o cajado para ferir o pó da terra para que se torne o quê? Piolhos. Não, mas os magos do Egito não conseguiam fazer isso. Eles tentaram usar a magia deles, mas era impossível. E os magos, se nós olharmos em capítulo 8, versículo 19, eles disseram que isto é o dedo de Deus. Eles simplesmente confessaram. Então, ele pode fazer transformar em sangue, vir as rãs, mas como é que não consegue fazer? Se tornar piolho. Por quê que os magos do Egito não conseguiram? Porque o piolho é diferente. O piolho, não importa o quão pequeno ele seja, ele tem vida. Vida não é algo que o diabo possa dar. A vida simplesmente vem de Deus. Então, algumas pessoas podem dizer, mas na frente do Êxodo, quando Moisés estava na frente deles, ele pegou o cajado e o cajado se tornou como uma cobra. E os magos também jogaram os cajados deles que se tornaram uma cobra. Então eles começam a falar, mas eles transformaram o cajado em cobra, pastor. Não, não é. Eles não transformaram, eles somente fingiram que uma cobra estava como cajado. Eles não têm como dar a vida para uma madeira. Então, antigamente, eles pegavam cobras vivas, realmente encantavam a bruxa e usavam como cajados. Então quer dizer que é uma cobra que é um cajado. Entenderam? Não é um cajado que se fez cobra. É um cajado de cobra. Então eles já era uma cobra viva que eles simplesmente transformaram em cobras. Vamos procurar Jeremias capítulo 8. Vamos ver na Bíblia. Jeremias capítulo 8. Versículo 17. Jeremias 8, 17, vamos ler todos juntos. Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. O povo de Israel, eles haviam se corrompido completamente diante do Senhor Deus. E o Senhor Deus já está dizendo através de Jeremias. Então, porque envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão. Quer dizer que há o julgamento do Senhor Deus. Então, são coisas que não há encantamento. O que quer dizer encantamento? Quer dizer que antes eles usavam encantamento para encantarem as serpentes e basiliscos para controlá-las. Mas, realmente, se nós olharmos, por exemplo, no Egito, eles haviam encantado as serpentes e basiliscos para usar como cajado. Mas eles não criaram a serpente do nada. Não tem como. A vida só nasce de Deus. Então, o trabalho espiritual também é a mesma coisa. A igreja verdadeira, a igreja falsa, como é que você consegue discernir? Tudo parece por fora, mas dentro você pode ver que há o nascimento da vida. Numa igreja falsa não existe nascimento da vida. Todos podem cantar o mesmo cantor. Todos podem pregar a palavra. Todos podem imitar o que todas as outras igrejas fazem. Mas somente uma coisa. Não há o nascimento da vida, não existe a salvação, o nascer de novo. É por isso que nós podemos comparar como a nossa igreja com as igrejas do mundo.
O nascimento da vida. A nossa igreja, por que ela é exata? Porque olha quantas pessoas recebem a salvação. E através da igreja o evangelho é pregado. Quer dizer que o trabalho do evangelho continuamente é pregado pelo mundo todo. E o Senhor Deus, Ele atua no meio de nós. Enquanto Ele atua no meio de nós, Ele está nos ajudando para que a vida possa nascer. É por isso que em João capítulo 10, versículo 28, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer que quem permite isso é o Senhor Deus. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 1, o Senhor já disse que Ele já nos vivificou, estando vós mortos pelas ofensas e pecados. Quer dizer que o Senhor, Ele nos vivificou. É trabalho feito pelo Senhor Deus. O diabo não pode imitar esse trabalho. É por isso que nós precisamos saber discernir muito bem. O nascimento da vida, será que realmente acontece? Então não é simplesmente fingir, atuar. Nós precisamos dizer, existe o nascimento da vida? Então um trabalho realmente do Senhor Deus é o nascimento da vida. E o trabalho do Espírito Santo também. Qual é? Qual é? Mais um. Então já quando nós o vimos, quando o evangelho estava sendo difícil para pregar nas igrejas, ser pregado nas igrejas iniciais, nós tivemos as grandes obras, talentos, milagres, dons que se manifestaram. Não é dom de língua, curas, mas mais importante do que isso é o nascimento da vida. O trabalho mais importante de todos os trabalhos que o Espírito Santo tenha feito é o nascimento da vida. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, quando o Espírito Santo ele vier, ele vai dar esse dom, esse poder que é para fazê-los ser testemunhas. Quer dizer que o trabalho mais importante do Espírito Santo é ser testemunha de Jesus Cristo. É por isso que em João capítulo 15, versículo 26, o Senhor Jesus havia dito que realmente Ele haveria de vir, que é o Consolador, que é da parte do Pai, que vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Quer dizer que o que é esse Consolador, o que é esse Conselheiro? Ele vai vir como Espírito da verdade, vai testificar sobre o Senhor Jesus que veio pela primeira vez. Quer dizer que vai nos dizer, Ele é o Redentor. E quer dizer que o trabalho da salvação que o Senhor ele cumpriu na cruz, que é a remissão dos pecados, nós poderemos compreender pela ajuda desse Espírito Santo. É por isso que em João capítulo 3, versículo 3, realmente, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E também se nós olharmos em João capítulo 3, versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fala que é a água e do Espírito. A água nós podemos receber o ensinamento por diversas formas. Se nós olharmos para o dilúvio, todas as pessoas morreram pela água que o Senhor permitiu do dilúvio. Quer dizer que mostra o juízo do Senhor Deus, a condenação. Então, quando nós recebemos o batismo, nós entramos na água. Por quê? Quer dizer que da mesma maneira que o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou, morreu e teve sepultamento e ressurreição, da mesma maneira nós temos morrido e ressuscitado, quer dizer que nossos pecados eles morreram, nós recebemos o que? A remissão dos pecados, quer dizer que o Senhor ele perdoou os nossos pecados. É por isso que esse trabalho da remissão que o Senhor ele fez, realmente está dentro da Bíblia, através da palavra. É a palavra que salva. É por isso que nós podemos dizer que o trabalho da remissão dos pecados é quando a palavra de Deus é testificada. É por isso que nós podemos compreender essa palavra. É por isso que o Espírito Santo ele entra dentro de nós e dá uma nova vida. Isso é água, isto é vida. Então, o trabalho do Espírito, realmente nós podemos dizer que o trabalho da salvação de fazer nascimento, João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são espírito e vida. Então, o que vivifica é o Espírito, quer dizer que é o Espírito Santo. Então, a carne para nada aproveita, assim como nós já lemos em João capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer que não é pelo método do homem que pode dar vida. O que vivifica é o Espírito Santo, quer dizer que a palavra do Senhor Deus que ele prega é a vida e o Espírito. Quer dizer que quando a palavra do Evangelho é pregada, existe a remissão, quer dizer que existe a salvação, o nascimento da vida dentro dessa pessoa. É por isso que em João capítulo 6, versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer que as pessoas que verem o Filho e crerem podem obter a vida eterna. Quer dizer que da mesma maneira, em João capítulo 5, versículo 24, todo aquele que crê nele, e naquele que o enviou, tem a vida eterna.
Então, todo aquele que crê nessa palavra, realmente, daquele que enviou, pode ter a vida eterna. Nós precisamos pensar de forma profunda nessa palavra, quer dizer, que é o nascimento da vida. Quer dizer, que a criação de todas as coisas, nós também podemos ver a criação da vida, o nascimento da vida. Então, nós podemos ver que o nascimento da vida é o trabalho do Espírito Santo, é o trabalho mais importante, que é o nascimento da vida. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós podemos ver os profetas Elias e Eliseu. Depois de Elias vem Eliseu. Elias é a forma do Senhor Jesus. E Eliseu, já que o Senhor Jesus partiu e o Espírito Santo veio, Eliseu representa a imagem do Espírito Santo. Então, se nós olharmos vários dos milagres que Eliseu ele fez em 2 Juízes, nós podemos ver que é passar da morte para a vida. Ele faz o trabalho de salvar. Se nós olharmos em 2 Reis, a água não era boa em Jericó. Então todos estavam morrendo porque não conseguiam colher, mas ele consertou a água para que eles pudessem colher os frutos. Porque isso aqui fez passar da morte para a vida. E se nós formos para o 2 Juízes capítulo 3, enquanto todos estavam indo para a guerra, todos os soldados estavam para morrer porque não tinha água no meio da guerra. Todos os animais iam morrer também. E eles começaram a pedir água. Então, através de Elias, o Senhor Deus permitiu a água. É por isso que resolveu o problema e eles venceram a guerra. Ali também da morte para a vida. E se olharmos no 2 Reis, capítulo 4, salvou o filho da mulher sunamita, quer dizer, que é passar da morte para a vida. E no capítulo 4 também aparece um caldo que eles fizeram, mas eles pegaram ervas de uma caverna que lá tinha veneno. Então, naquele caldo que se tornou venenoso por conta dessas ervas, e agora tinha veneno ali dentro, as pessoas não podem comer porque vão morrer. Mas através de Eliseu, eles tiraram o veneno do caldo. E assim eles comeram e se ficaram bens. Quer dizer que isso também é passar da morte para a vida. Curar a lepra de Naamã. E também, se olharmos no 2 Reis, capítulo 6, um machado que veio emprestado caiu no lago. Ele fez o quê? Submergir. Quer dizer que se tornou algo inútil para útil. E também quando Eliseu morreu, as pessoas pegaram um morto e trouxeram perto do túmulo do Eliseu e tocaram no corpo dele. Quer dizer que essa pessoa foi curada. Então, da mesma maneira, tudo que podemos ver no Eliseu, tudo da morte para a vida. Nós podemos ver o trabalho do Espírito Santo que se manifestou como exemplo em Eliseu. Quer dizer que é o trabalho da vida. E se também olharmos no conteúdo de Gênesis, podemos ver Abraão, seu filho Isaac e o servo Eliezer. Então, Abraão representa o Deus Pai. Isaac representa Deus Filho, Jesus Cristo. E Eliezer representa o Espírito Santo. Então, quando o Senhor Deus enviou Eliezer para a terra do seu pai, para buscar a esposa para o seu filho, quer dizer que Eliezer levou todas as coisas boas de Abraão e foi para dar para Rebeca, para mostrar o quão rico era Abraão. Então, realmente, o Senhor Deus, ele mostra na Bíblia quão rico e poderoso é o Senhor Jesus. Nos faz saber. Então, é por isso que a família de Rebeca, ao verem isto, realmente eles fizeram o quê? Eles tardaram para que ela não partisse. E o que Eliezer fez? Eliezer começou a se cansar e, por fim, ele decidiu. E, por fim, fez com que ela se decidisse logo e trouxe para o Senhor. Então, da mesma maneira, realmente o Espírito Santo, ele ajuda e ele determina para que as pessoas possam receber rápido essa salvação. E, claro, ele também vai nos ajudar para que nós possamos nos tornar como noivas do Senhor. E, por fim, ele nos leva para o reino de Deus, para nos casarmos com o Senhor nos céus. E é por isso que a igreja que é vista realmente neste mundo também é a igreja, que é o rebanho, quer dizer que é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Então, a igreja que é noiva de Cristo precisa ser completa. E esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Então, o trabalho principal que o Espírito Santo ele faz também é o nascimento da vida, o trabalho da vida. Então, é por isso que o trabalho da igreja, nós podemos ver que principalmente é o quê? O nascimento da vida. O Senhor Deus, ele está fazendo o seu trabalho principal na igreja, que é o nascimento da vida. Vamos procurar a palavra de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4.
Gálatas capítulo 4, versículo 26. Versículo 26. Vamos ler todos juntos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Nós lemos só este versículo, mas se nós olharmos ali na frente, Abraão, ele tinha duas esposas, a esposa Sara, que teve a Isaac, e depois a segunda esposa dele, e a serva, que é Agar. Através de Agar nasceu Ismael. Então, Sara, Isaac, então ele mostra o formato da graça da igreja, e Agar e Ismael mostram o formato da lei. É por isso que são as duas alianças do Senhor. Então, a esposa dele, realmente Sara, é o formato da igreja. É por isso que quando ele fala sobre Sara, ele fala que a Jerusalém, que é de cima, é livre. Quer dizer que Sara é a mulher livre. E qual é? Mãe de todos nós. Então, a igreja é como mãe de todos nós. Então, tem o trabalho da mãe. Qual é o trabalho da mãe? É o que? Fazer nascer e cuidar. Qual é o trabalho da igreja? É fazer nascer a vida. E depois, a vida que nasceu precisa fazer alimentar, fazer crescer, cuidar. Nós realizamos o retiro também. É o nascimento da vida e a manutenção dessa vida. Então, nós já fizemos o primeiro tempo, estamos no segundo tempo, ainda faltam mais 5 etapas. Qual é o objetivo principal do retiro? É fazer a vida nascer. É conduzir, convidar os espíritos perdidos para receberem a salvação, para nascer a vida. O trabalho principal do Espírito Santo é esse, e nós também precisamos ser participantes, precisamos ajudar no trabalho, ser cooperador do trabalho de Deus. É isso que Deus se agrada. E os santos que receberam a salvação, também eles precisam se esforçar, dedicar o seu tempo, dar os seus bens, suar nesse trabalho do Senhor Deus. Porque ali manifesta-se o nascimento da vida. E quando os santos eles fazem um retiro uma vez, nós podemos ver que sempre há o crescimento espiritual. É por isso que todos os anos, quando nós temos o retiro, mais vidas nascem, mas ao mesmo tempo, todos os santos eles podem crescer espiritualmente. Continuamente vem sendo desenvolvido até agora. E o que é que nós precisamos fazer nesse lugar? Nós precisamos estar juntos. Então, o palco principal do trabalho do Senhor Deus, onde o Senhor Deus ele atua, é este mundo. Então, este lugar onde o Senhor Deus ele está atuando, este palco que é Jerusalém, que é em Israel, o Senhor ele atuava com eles naquele tempo, antigamente. Mas era o Espírito Santo que andava pela terra fazendo o trabalho do Senhor Deus. Como em Isaías capítulo 6, versículo 1, realmente o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. E caso me edificareis vós. Então quer dizer que o Senhor realmente ele atuava, tinha o palco neste mundo. Então nós podemos dizer que o trono do Senhor Deus é o céu, onde o Senhor ele se assenta, a terra onde ele trabalha, é o escabelo dos meus pés. Quer dizer que é onde ele caminha, onde ele trabalha. E se nós olharmos para Jerusalém, que é o lugar onde o Senhor Deus ele colocava os seus pés, que é em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 12, quer dizer que o Senhor Deus ele pôs os seus pés ali na arca da aliança. Então é por isso que realmente centrado no templo, o Senhor Deus ele atuava no templo de Israel, que ali mostra o nascimento da vida. Mas agora nós estamos dentro da igreja, o Senhor ele salva através da igreja, agora nós temos uma nova esperança de que é o nascimento da vida. Quer dizer que o Senhor Deus ele está usando toda a sua força assim, o retiro é a mesma coisa. Nós todos precisamos participar no retiro, não é mesmo? Então nós nos dedicamos, nos sacrificamos, nosso tempo, os nossos bens serem dedicados, nós precisamos estar participantes disso tudo. Então nós fazemos o retiro de 3 noites e 4 dias, e muitas pessoas ficam cansadas, e tem pessoas que ficam adoecidas quase um mês inteiro, ficam acamados, mas mesmo assim fazem com o coração alegre. Por quê? Ali está o escabelo dos seus pés. Ali é o palco de Deus. Ali é onde a obra de Deus atua. É o retiro que o Senhor Deus, Ele coordena, Ele faz esse trabalho. Algumas pessoas cuidam do estacionamento,
Algumas pessoas ajudam na cozinha, algumas pessoas ajudam na limpeza, algumas pessoas servem a comida, algumas pessoas estão só limpando, tem outras pessoas que não fazem nada, mas tem o nascimento da vida ali. Realmente, quando os santos estão reunidos, acontece o trabalho do Senhor Deus, é o nascimento da vida. É isso que o Espírito Santo se agrada. É ali que o Senhor ele ordenou que haja vida. Então nós precisamos nos unir para esse trabalho. Vamos procurar Gênesis capítulo 1. Vamos voltar novamente para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 28. Versículo 28. Vamos ler todos juntos. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Através dessa palavra, nós podemos conhecer o coração de Deus. Primeiro, enchei a terra. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então nós também, espiritualmente, nós precisamos frutificar e multiplicar para encher. Não é isso que o Senhor Deus deseja? Como em Salmos capítulo 2, versículo 8, o Senhor já disse: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Quer dizer que o evangelho se iniciou em Jerusalém, quer dizer que o Espírito Santo chegou para 120 pessoas, depois para 3.000 discípulos que se multiplicaram, e assim depois se tornaram 5.000. E depois, em Atos capítulo 6, realmente até um grande número de sacerdotes, eles entraram nesse grupo também. Quer dizer que eles se sujeitaram, eles participaram desse rebanho. E assim desde Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até Antioquia, e assim chegando para a Ásia do oeste da Ásia, até a Macedônia, Roma. Então nós podemos ver em Atos, os apóstolos continuamente foi se expandindo, não é somente em Roma. Nós podemos ver que durante 2.000 anos de história o evangelho chegou até a nós. E a nossa igreja, quando se iniciou há 40 anos atrás. Primeiro, nós éramos pequenos. Nós tínhamos 228 igrejas e depois nós viemos com o planejamento da missão mundial. Colocamos esse slogan: vamos fazer a evangelização mundial. Mais de 1.000 igrejas em 82 países diferentes. Não importa qual continente nós vamos. Podemos encontrar nossos irmãos e irmãs. Nós temos a nossa igreja. Na África, nos 55 igrejas, nós temos o evangelho que já entrou em 53 países. Então, enchei a terra. O Senhor Deus deseja que nós possamos encher a terra. A igreja precisa se encher. Quer dizer que o evangelho precisa ser pregado. Quer dizer que o trabalho do Espírito Santo precisa se cumprir. E esse trabalho está se cumprindo agora em nós. E o que o Senhor ele disse? Até que o número dos gentios se cumpra. Quer dizer, quando o número cheio dos gentios se cumprir diante do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus se encher, Ele deseja que esse número preencha. Como? Porque precisam aceitar o Senhor fazendo esse trabalho. Então, quando esse número se preencher, o Espírito Santo vai levá-los todos para as alturas. Quer dizer que o corpo de Cristo vai ser levado para as alturas. E então, nós podemos ver que os 3 anos e meio de tribulação, nos 7 anos de tribulação, nós temos 12 tribos de Israel, que são 12.000 para cada 12 tribos, então são 144.000, eles irão receber a salvação. Então imagine, durante 3 anos e meio, 144.000 pessoas receberem a salvação, é um trabalho extraordinário, é incrível. 144.000 pessoas receberem a salvação em 3 anos e meio, é incrível. É muito número. É por isso que depois este mundo vai se tornar inútil. Quando o número de gentios preencher e os judeus também se preencher, o Senhor Deus vai julgar este mundo. É por isso que o Senhor ele já disse o quê? Para encher a terra. Então isso está acontecendo no nosso tempo. Através da nossa igreja esse trabalho está sendo realizado. E depois ele disse, sujeitai-a. Por que está dizendo para sujeitá-la? Quando nós recebemos o ensinamento espiritual, Adão, ele pecou, é por isso que ele entregou todas as coisas para o diabo. É por isso que o diabo que tentou ao Senhor Jesus, ele já disse, já que me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Então, Adão entregou isso para o diabo. É por isso que em Lucas capítulo 4, versículo 6, nós podemos ver que ele diz, dar-te todo este poder, a sua glória, porque a mim foi entregue. Porque é por isso que ele fala que ele é o rei, ele é o Deus deste mundo. É por isso que todas as pessoas malignas estão no diabo, no maligno, e nós pertencemos a Deus.
Então, realmente, todas as coisas deste mundo, todas as pessoas deste mundo pertencem ao diabo maligno por não terem recebido a salvação. Nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas, para que essas pessoas possam receber a salvação. Então, isso é uma guerra. Então, lutar contra o maligno, porque o mundo está no maligno, é resgatar essas pessoas, pessoa por pessoa. Quando recebe a salvação, eles se tornam o reino de Deus. É a expansão do reino de Deus. O reino de Deus está em expansão. Quer dizer que o retiro é uma guerra. Nós não estamos guerreando com armas e facas, mas é uma guerra espiritual contra o diabo. O que nós precisamos fazer com a terra? Sujeitai. Sujeitai-a. Então, quando precisamos encher e também precisamos sujeitá-la. Nós estamos indo para o retiro para fazer uma luta espiritual. E também o Senhor, ele disse o quê? Dominai. Dominai. Dominar é o quê? É governar, certo? Quando você recebe a salvação, você se torna rei. É por isso, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos o quê? No sacerdócio real, quer dizer que nós somos como reis. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia, todos juntos. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4. Primeiro Coríntios capítulo 4. Versículo 8. Versículo 8. Vamos ler todos juntos. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Aqui aparece 3 vezes falando sobre reinar. O primeiro reinar que aparece aqui é a forma de reinar errado. Quer dizer que você reinar conforme as coisas do mundo. É só pensar que as coisas malignas e vãs deste mundo. Então, sem nós reinais. Isso quer dizer que não é adequado para um cristão. Segundo, e quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então, isso quer dizer que quando o Senhor ele vier, nosso corpo irá ser transformado em um corpo santo, e nós iremos estar no 1000 anos de reinado, e depois iremos para o reino de Deus para reinarmos a eternidade. Então, isso representa receber a glória. O homem, ele somente se satisfaz quando ele recebe a glória. Então, primeiro o Senhor Deus ele disse para o homem o quê? Para dominar. É para dar uma posição de rei. Mas nós precisamos receber a salvação para sermos reis. E também nós iremos ser reis futuramente. É por isso, realmente ele já disse que nós quisera reinar, não é? O que é esse quisera reinar? Quer dizer que nós temos esse no coração que precisa reinar dentro do nosso coração. Como? Os nossos pecados, nossos desejos, nós temos as tentações deste mundo, então nós precisamos reinar essas coisas. Então nós somos um reino que podemos dominar essas coisas. Então é por isso que nós precisamos dominar essas questões do nosso corpo. Então a nossa carne é preguiçosa, ela gosta de conforto, ela odeia se sacrificar. Mas você precisa o quê? Fazer sua carne sofrer para controlá-la, para dominá-la. Olhem para o retiro. Nós precisamos realmente bater nela, nós precisamos fazer com que ela obedeça mais ainda. Então é isso que nós precisamos estar participando e cooperando. Quer dizer que no trabalho da evangelização nós precisamos procurar espíritos para pregar o evangelho. Seja nossos bens, o nosso esforço, a nossa dedicação, nós precisamos fazer esse trabalho do Senhor Deus, porque o Senhor Deus ele vai nos ajudar. Então a Bíblia é um livro onde tem o conteúdo do nascimento da vida. O trabalho do Senhor Deus também, ele realiza dentro da igreja o nascimento da vida, através da igreja, através do retiro. Ainda não é tarde. Aos seus familiares que não receberam a salvação, os amigos que estão ao lado de vocês que não receberam a salvação, vão ter a oportunidade para pregar por eles. O Senhor Deus ele não deseja que nós fiquemos sós, ele deseja que toda a família possa receber a salvação. O Senhor Deus não deseja que no meu trabalho só eu seja salvo. Ele deseja que todos recebam a salvação, que encha a terra. O Senhor Deus deseja que esteja cheio e pleno à minha volta, no meu país, e pelo todo o mundo. Então nós precisamos guardar essa palavra dentro de nosso coração. E nós precisamos pensar, o que é que o Senhor Deus deseja de nós? E é por isso, esta é a vida que nós devemos viver. E isso nós podemos ver no retiro que está logo à nossa frente. Vamos ter o coração de oração e esperar por isso. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça e misericórdia, nós te agradecemos. O Senhor Deus nos permitiu a oportunidade para realizarmos o retiro
e também permitiu para que nós pudéssemos reunir muitos espíritos perdidos, unir o coração de todos os santos para resgatar esses espíritos. Senhor Deus, nós agradecemos pela essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos permitido. E nesse tempo do retiro, nessa segunda etapa, que o Senhor permita o seu santo trabalho para que muitos espíritos perdidos possam se reunir. E também o terceiro até o sétimo, muitos espíritos possam se reunir, possam ser chamados para a sua palavra e possa se manifestar o trabalho do Espírito Santo. Que cada um de nós possa ser utilizado de forma preciosa diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos olhar à nossa volta e olhar os espíritos perdidos, que nós possamos participar desse trabalho, que nós possamos nos sacrificar, Senhor. Senhor, nós pedimos diante do Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém.